ano 2024, daremos início à nossa 24ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Capela do Alto. Agradecemos a presença de todos, em especial nosso ex-prefeito, presidente dessa casa, doutor Ubirajara, Aline, o João Mota, acompanhando nós aqui, Diego, que Deus ilumine sempre nós aí. Composta a mesa, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão para apreciação das matérias de acordo com as normas regimentais. Registrando a presença unânime dos senhores vereadores, solicito ao nobre servidor da casa que proceda à coleta da assinatura no livro próprio de presenças e também nos termos regimentais para inscrição do uso da tribuna. E em seguida, dando sequência ao nosso trabalho, solicito ao nobre vereador professor Súlio Aparecido Cruz que proceda à leitura do trecho bíblico escolhido, Evangelho São Lucas, capítulo 4, versículo 16 ao 30, e aos demais para em pé ouvirmos atentamente a palavra e a leitura de Deus. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou-lhes a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam:
Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, a não ser a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Ainda em pé, solicito que seja reservado 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao falecimento dos seguintes munícipes ocorrido na semana: Ivone Mezzanini da Cruz, Helena Josefa dos Santos Barbosa, Vanderlei Piedade Alves, Eliana de Fátima Brasil Machado Albuquerque e Maria Yolanda Zacaria Lopes Fogaça. Podem sentar-se. E em seguida, ainda dando prosseguimento nos trabalhos, franqueia a palavra e a tribuna da casa aos seguintes vereadores que delas desejarem fazer o uso conforme inscrição. A palavra e a tribuna da casa está com o professor Sullivan. Senhor presidente, mesa diretora, nobres pares, população que nos acompanha aqui de forma presencial, nosso ex-prefeito, ex-delegado dessa cidade, ex-presidente desta Casa de Leis, doutor Ubirajara, sua filha também, advogada atuante aqui no nosso município, Aline, nosso amigo Diego, empresário lá do Distrito do Porto, nosso amigo João Marcos, e todas as pessoas que me acompanham pelo meio de comunicação hoje, ao vivo, pelas minhas redes sociais pessoais, visto que, por determinação e orientação jurídica, a nossa sessão está sendo gravada para, posteriormente, o período eleitoral, ser publicada cada ato feito nesta Casa de Leis. Como sempre, agradeço a Deus
à minha família, aos meus amigos e às famílias capelenses por me permitirem fazer parte deste mandato e durante esse período todo estar atuando como vereador, vendo a dor da população, que é essa a nossa principal função, antes de qualquer coisa, é estar ouvindo a população como vereadores. Não só pelo nosso mandato outorgado, quando nós participamos do pleito no ano de 2020, mas, sobretudo, porque somos cristãos. E como cristãos, nós temos que chorar com os que choram, rir com os que riem, e fazer parte da vida de cada família capelense no dia a dia. Quero hoje, pela primeira vez, parabenizar a gestão pública. Eu sempre, durante esse período todo em que eu estou vereador, eu sempre parabenizei no que precisa ser parabenizado e questionei o que precisa ser questionado. Quero parabenizar porque, depois de 3 anos e meio nesta tribuna, sempre falando que quando um servidor falece, o mínimo que a administração pública pode fazer é decretar luto oficial de 3 dias. E hoje foi feito, pela primeira vez, desde que eu estou aqui, com exceção de um ou outro nome, mas foi decretado luto oficial de 3 dias. Então é isso. Isso é o mínimo. A administração pública ela tem que acompanhar a vida do servidor. Afinal, a administração pública é a maior empresa hoje da cidade que gera empregos para as famílias capelenses. Então o mínimo que pode fazer é isso, mas acompanhar na dor, acompanhar no período de sofrimento da saúde. Então, meus sentimentos aqui, a família da Ivone, da Dona Maria, do seu Pedro, que faleceu há 5 meses, hoje o Vanderlei faleceu. Acompanhei a situação do Vanderlei desde o início, então a gente está em oração pela família. Estive lá hoje pedindo que Deus conforte o coração desta mãe e o coração dessa esposa e desses filhos que hoje choram a dor da perda. Quero falar também sobre 2 situações. Primeiro, me solidarizar, mais uma vez subir na tribuna para se solidarizar com meu amigo vereador Rodrigo Soares, pelo ocorrido nesta última sexta. Estamos em um período muito importante da vida do país. Mas você agir com brutalidade com as pessoas, falar de pessoas que nem no nosso meio estão, isso é desumano. Já chega na semana passada, eu tive que vir aqui na tribuna para falar sobre os ataques que recebi. Neste fim de semana, o nosso amigo vereador Rodrigo sofreu ataque pessoal. Ir para vias de fato, isso é humilhante. Nós vivemos numa cidade onde nós todos somos conhecidos ainda. Apesar da cidade ter aumentado a população, a gente sabe onde cada um mora. A gente não precisa ir para esse caminho. Nós precisamos pregar o diálogo, a paz. Precisamos pregar o respeito. Eu fico muito triste, não porque ele é vereador e meu amigo, mas se fosse com qualquer outra pessoa, eu não gosto desse tipo de situação. Nunca na minha vida, nem na minha vida enquanto aluno, eu arrumei briga em escola. Eu fugia de briga. Eu sou uma pessoa diplomática, graças a Deus. Consigo dialogar com todo mundo que quer dialogar comigo. Todas as vezes necessárias que precisei dialogar com o prefeito, me coloquei ao diálogo. Dialogo com os colegas aqui. Tenho um respeito muito grande por cada vereador. Dialogo com as ex-autoridades do município. Dialogo com pastores. Graças a Deus, diplomacia faz parte da minha formação enquanto ser humano, que eu aprendi lá na minha casa, enquanto profissional que sou e principalmente como cristão. Então eu não ligo certos detalhes, eu não gosto desse tipo. Então, vereador Rodrigo, a você e sua família, minha solidariedade. E minha principal solidariedade, que eu quero entrar hoje com requerimento de informação, é com os servidores do pronto atendimento da nossa cidade. Um absurdo que ocorreu na última semana. Eu queria que o Kennedy mostrasse um ofício que um médico mandou no dia 4 de julho de 2024. Está aí. Falando, notificando a administração, a Secretaria de Saúde, sobre uma situação de ação criminosa. Isso médico. Vendo, pode tirar, Kennedy, obrigado. Vendo ali a vulnerabilidade que se encontra o PA. No sábado passado, de sábado para domingo, ocorreu uma situação de um sujeito entrar com uma corda e um objeto cortante dentro do PA e basicamente render a pessoa que está na recepção,
os técnicos, os enfermeiros, a pessoa da limpeza. Eu sempre aprendi, aqui nós temos a Simone, que é bacharel em Direito, acredito que já deve estar se formando, né, vereador? Falta pouco. Temos 2 advogados aqui. Eu sempre aprendi, na minha simplicidade, que nunca a gente se deve reagir a um assalto. Eu estou errado? É essa a informação que eu sempre tive. Agora, eles penalizam o funcionário. Eles penalizam a senhora da limpeza, eles estão penalizando o técnico de enfermagem. Então, estou entrando com requerimento de informação. Será que penalizaram a Secretaria de Segurança da cidade por conta do aumento do número de assaltos, furtos na cidade? É uma pergunta que eu estou fazendo para a gente entender. Então, estou entrando com requerimento, presidente, verbal, já encaminhei à Secretaria dessa casa, porque eu quero respostas da ação que a administração tomou. Parabéns aos servidores que não reagiram, porque eu jamais reagiria, é a vida da gente que está em jogo. Agora, culpar o servidor pela falta de segurança. Será que está no edital do concurso, cuidar da segurança? O edital do concurso da servente de limpeza que está lá é manter a organização da limpeza do local, não segurança. Segurança é função da administração. Então, assim, tem umas coisas que estão acontecendo que está deixando a gente meio atordoado. Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer na cidade. Eu nunca vi alguém... É a mesma coisa lá, vão lá e roubam a sua casa, vereadora Mauri, ao invés de penalizarem o sujeito, penalizam você. Não, porque você deixou a casa aberta. É mais ou menos isso que está acontecendo. Não quero resposta verbal. Eu quero resposta da administração. Se eu estou fazendo por escrito, é escrito. Então, estou aqui hoje me solidarizando com todas essas situações que estão ocorrendo nesses últimos dias aqui na nossa cidade. Sempre usei a tribuna, sempre questionei, vou continuar questionando. Até dia 31 de dezembro estou vereador, depois o futuro a Deus pertence, mas estou aqui fazendo o meu papel. Hoje, coloquei uma cobrança minha de 2021, pedindo um aumento de efetivo da GCM. Dispararam um monte de mensagem falando que teve aumento da GCM. Mas isso é óbvio, eu fiquei 4 anos falando aqui, iam chamar 15 pessoas do concurso. Chamaram 20. E ainda assim, não atendeu o início da corporação, porque a corporação começou com 27 GCMs, e a cidade era menor, hoje a cidade é maior, e a gente vai contar com 26 a partir de dezembro. Então tem muita coisa que está sem resposta aqui na cidade. Então hoje estou aqui me solidarizando com os servidores que foram punidos. Mais uma advertência dessa, eles são penalizados com a perda do vale, pode gerar um processo administrativo, de famílias nossas, gente nossa que mora aqui, que nasceu aqui, que paga os impostos aqui, que está no dia a dia aqui defendendo nós todos aqui e a administração, porque são servidores, eles que são a mola propulsora da cidade. Então, fica aqui minha indignação hoje, com tudo isso que tem ocorrido na nossa cidade. Chega a ser assustador as situações que a gente está vivenciando. Será que vale a pena a gente expor as pessoas do jeito que estão sendo expostas? Isso é muito triste. Então fica aqui esse pedido de requerimento, fica aqui minha solidariedade ao vereador Rodrigo e à sua família, minha solidariedade a cada servidor, com exceção dos médicos que foram, pelo que me relataram, e por isso que eu estou entrando com o requerimento de informação, que somente os técnicos, enfermeiros, auxiliar de limpeza, recepção, que foram advertidos. Não faz sentido essa advertência na minha concepção. Essa é a forma que trata um colaborador. Essa é a forma que trata um colaborador que estava ali no dia a dia. Não sou eu, gente. Isso daqui não adianta vir atacar eu, não. Isso daqui aconteceu. Não fui eu que dei a advertência. Não tenho poder para isso. Nem o vereador tem. Então, fica aí esse relato meu. Também, presidente, gostaria de colocar aí em votação hoje o PL 08, de importância para a nossa cidade, falando do 5G, que é a tecnologia avançada na nossa cidade. Então isso, está vendo, eu sou tão diplomático que tudo aquilo que é positivo a gente tem que estar aqui na construção, tem que estar no diálogo, sim. Então eu peço a todos vocês que estão aqui, vereadores, amigos, que eu tenho orgulho de falar, e sempre que precisa defender, estou na defesa,
Eu peço que a gente se una numa corrente do bem, uma corrente de uma energia positiva, uma corrente de oração, porque o nosso povo não merece presenciar situações como essa. Presidente, fica aqui minhas falas de hoje. Deus abençoe cada um de nós, nossas famílias. Deus abençoe quem está nos acompanhando, nos dê saúde para esse mês de setembro, é o mês da primavera, que esse mês seja um mês abençoado, que a paz floresça, assim como as flores, no coração de cada família capelense. Obrigado, vereador. Encerrando o uso da palavra, passaremos em seguida a seguinte pauta da ordem do dia. Primeiro, eu gostaria de consultar o plenário para colocar o projeto, de acordo com o pedido do vereador professor Sullivan, colocar o PL aí, o 008, para colocar ele na ordem do dia hoje, para a gente estar podendo votar. Quem for contrário, por favor, levantar-se. Então, o PL 008, ele está na ordem do dia, doutor, para votação. Primeiramente, gostaria de colocar em discussão a matéria prevista para a votação, dando-se a ata da 23ª sessão ordinária realizada na casa no dia 26 de agosto de 2024. Ninguém desejando discutir a matéria, esta mesma está em votação. Quem for contrário, por favor, levantar-se. Aprovada por unanimidade. Gostaria também de colocar em discussão a Lei Complementar 008/2024, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para estação transmissora de radiocomunicação, a ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicação, a ANEL, nos termos da legislação federal vigente. O PL 008 está em discussão. O PL 008 está em votação. Quem for contrário, por favor, levantar-se. Aprovada por unanimidade. Esgotada a pauta e havendo tempo regulamentar, franqueei a palavra e a tribuna da casa aos 9 vereadores que delas desejarem fazer o uso para agradecimento e considerações finais. Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, nada mais havendo a tratar da presente sessão, comunico o encaminhamento das matérias aprovadas para as providências de estilo da Secretaria. Agradeço a todos os visitantes que estiveram presentes prestigiando os trabalhos da sessão e com o mesmo desejo que fizemos na abertura dos trabalhos, em nome de Deus, declaro às 19h46 encerrada a presente sessão.